apenas a parte A do versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como fizemos no início aqui com o pastor Marino, no 3, vamos recitar juntos? 1, 2, 3. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Obrigado. Como é bom estarmos reunidos na casa do Senhor nosso Deus. Poderíamos, quem sabe, estar em muitos outros lugares, mas o Senhor nos agraciou nesta noite e viemos aqui. E o pastor Marino está feliz, não está, pastor Marino? Irmã Gisele, as irmãs do círculo de oração, nós estamos felizes, mas eu penso que o Senhor Jesus está mais feliz ainda, porque o seu povo está adorando o seu nome nesta noite. Que coisa gostosa é estar na presença do Senhor nosso Deus. E o versículo escolhido é por demais sugestivo para os pregadores, e nós queremos, baseado neste versículo, nesta parte deste versículo, trazer uma mensagem para a igreja, para a edificação de todos nós. Porque, como disse o salmista, ele fez um pedido a Deus, que ele gostaria de morar na casa de Deus todos os dias da sua vida, e ele tinha objetivos com esse pedido. Ele disse para contemplar a formosura do Senhor e também para aprender no seu templo. Aleluia! E nós já estamos sentindo aqui a formosura do Senhor, amém, meus irmãos? E estamos aprendendo na sua casa, graças a Deus por isso. E, como eu disse, este versículo, ele tem inúmeros exemplos bíblicos para nós discorrermos nesta noite. Mas eu escolhi alguns para meditar com os irmãos, muito conhecidos os personagens que aqui falarei. Mas dentro desta mensagem, com certeza, o Senhor vai falar conosco, aleluia, como já está falando. Chegai-vos a Deus. A irmã Elza disse que para se chegar a Deus, ou este verbo, está pedindo que nós façamos algo. Nós precisamos nos esforçar. Hoje, uma boa parte dos que estão me ouvindo trabalharam o dia todo no seu trabalho secular. As irmãs trabalharam nos seus lares. Jovens que aqui estão, por certo, foram para as classes de aulas hoje. Então todos nós tivemos alguma atividade, nós pastores, na labuta ministerial, mas nos esforçamos para vir aqui hoje, graças a Deus. Nós viemos lá de Guaíra, 50 quilômetros, pastor Vicente acho que está um pouquinho mais perto, 30 quilômetros talvez, 20, 18. Outros, quem sabe, vieram um pouquinho mais distante. O pastor José Pedro veio aqui de Bela Vista, 22 quilômetros. Houve esforço, mesmo o marido que mora na frente do templo, houve um esforço para estar aqui na casa do Senhor nosso Deus. E este esforço, ele não é vão diante do Senhor nosso Deus. E eu lembrei aqui e anotei um personagem bíblico muito conhecido no Antigo Testamento, que está no livro dos começos, do Gênesis. Este homem que, por um problema com seu irmão, que era gêmeo, o seu pai e sua mãe pediram que ele fugisse, que ele fosse para um outro local, para uma outra terra. E lá ele ficou muitos anos, pelo menos 20 anos. E o texto sagrado diz que Jacó, ao sair da sua casa, da casa de seu pai, ele levou consigo apenas o seu cajado, nada mais do que isso. E quando ele encontrou-se com aquela família que o acolheu, que era da parentela da sua mãe,
e lá ele ficou todos esses anos. A Bíblia diz que ele constituiu família, teve muitos filhos naquele lugar, e retorna agora por uma decisão para encontrar-se com seu pai, para voltar para a sua terra. Mas ele havia deixado uma dificuldade de 20 anos passados. O seu irmão Esaú havia prometido que o mataria, que vingaria, porque considerou que foi enganado por Jacó. E a Bíblia diz que então Jacó pega tudo que ele tinha e faz passar o val de Jaboque. Ele faz passar ali os seus empregados, que não eram poucos, o seu gado, ovelhas, cabras, fez passar também as suas esposas, as servas das esposas e todos os seus filhos. Passaram o val de Jaboque. E Jacó precisava de uma resposta de Deus. Ele entendeu que não poderia encontrar-se com seu irmão Esaú sem antes receber da parte de Deus uma vitória, uma bênção. E ele esforçou-se naquela noite. A Bíblia diz que quando ele estava no val de Jaboque, ele lutou com um homem, que a Bíblia chama de anjo do Senhor. E essa luta foi tão aguerrida, que o próprio anjo viu que Jacó estava prevalecendo. Nós não entendemos, a Bíblia não entra nos pormenores, como foi esta luta destes dois. Mas o fato é que o próprio anjo disse a Jacó: deixa-me ir, porque o sol já vai resplandecer daqui a pouco, e eu tenho outros compromissos. Eu estou parafraseando. E Jacó então diz para aquele anjo, para aquele homem: eu não te deixarei ir, se me não abençoares. Glória a Deus. Ele foi persistente, ele chegou até Deus. O anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo lutando com Jacó. O texto do tema diz: chegai-vos a Deus. Jacó foi mais dramático, ele agarrou-se com o Senhor naquela madrugada, e quando o sol começa a despontar, o anjo pede para deixá-lo, e ele faz esta colocação. Então ele pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. A partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Aleluia. Porque como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. E a Bíblia diz que o anjo toca na juntura da coxa de Jacó, e ele começa então a coxear, a manquejar, a arrastar uma de suas pernas. E eu fico imaginando o retorno dele para encontrar-se com seus familiares, seus filhos, as esposas aguardando, os empregados, e lá vem Jacó coxeando, arrastando uma das pernas. Eu posso conjecturar que o filho mais velho corre: o que aconteceu com o senhor? Uma fera o atacou? Algum bandido? Um acidente na viagem? Ele disse: não é nada, o anjo do Senhor me tocou. Aleluia. Jacó esforçou-se para chegar até Deus e recebeu uma grande vitória. Aleluia. Tem até um hino que é muito lindo, que as pessoas cantam, que nós não devemos deixar. Vamos fazer como Jacó, tomar posse da nossa vitória num culto como o de hoje, meus irmãos. Que não seja possível que ninguém saia daqui sem receber a sua vitória, porque o Senhor está aqui. Você se esforçou, você chegou até Deus, e a promessa bíblica é a seguinte: e Ele se chegará a vós. Aleluia. Assim como Jacó recebeu a sua vitória. Aleluia. E os irmãos conhecem a história ao encontrar-se com seu irmão Esaú, que estava vindo também ao seu encontro com 400 homens.
E essa comitiva não era para saudar bem-vindo a Jacó, era para destruí-lo, para matá-lo, a ele e seus familiares. Mas porque ele teve um encontro com o Senhor, aleluia, chegou-se no Senhor. Quando os dois se encontram, a Bíblia diz que Esaú lançou-se ao pescoço de Jacó, e os dois se beijaram e choraram muitíssimo, porque Deus já tinha feito a obra. Glória a Deus. Vale a pena esforçar-se para estar na presença de Deus. Correndo um pouco na Bíblia, no livro do segundo do Antigo Testamento, o livro do Êxodo, o personagem principal desse livro é Moisés, o grande líder, o legislador de Israel, aquele que foi escolhido por Deus de uma maneira muito interessante. A sua mãe o escondeu por alguns meses, porque o decreto do rei do Egito era que todos os meninos nascidos dos filhos de Israel deveriam morrer. Mas Joquebede, de uma forma inteligente, ela esconde seu filho, e quando não havia mais condições, então ela o lança no rio, naquele bercinho, e hoje em dia até é conhecido como Moisés, né? As mães que têm aqueles berços em casa. E o texto sagrado diz que Miriam, a sua irmã, ia acompanhando a descida pelo rio, e foi chegar exatamente onde estava a princesa, a filha de Faraó, que apanha o menino que estava chorando e viu que era formoso, e ela então adota Moisés. E Moisés, ele passa os primeiros 40 anos da sua vida no palácio, era um palaciano, um príncipe do Egito, não obstante ser filho dos filhos de Israel, mas ele é criado no palácio. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, quando Estevão, o diácono da igreja primitiva, faz aquele discurso, ao ser alvejado com pedras por seus algozes, ele fala de Moisés, dizendo que ele era poderoso em palavras e obras. Moisés era um homem poderoso, ainda no Egito. E este Moisés, ele comete um homicídio, ele mata um egípcio, e os próximos 40 anos de vida dele é no deserto de Midian, apacentando ovelhas que não eram suas, eram do seu sogro. E lá ele tem muitas experiências, mas a maior delas é esta que eu quero retratar para os irmãos. Uma certa ocasião, ele avista ao longe uma sarça em fogo, um arbusto pegando fogo. Ele olha nitidamente e vê que não se consome, e aquela visão o chama a atenção, e ele então diz no seu coração: me virarei e irei até lá para ver o que é isto, porque o fogo está ali, mas a sarça não se consome. Então Moisés esforça-se para chegar até aquele lugar. Aleluia! Que decisão maravilhosa deste homem! Que coisa linda, porque ao se aproximar daquela sarça ardente, ele ouve a voz do Senhor que diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Oh, glória a Deus! Nós estamos diante do Senhor aqui nesta noite, meus irmãos. Aqui é um lugar santo. Aqui o Senhor fala conosco. Aqui há uma manifestação do Espírito Santo entre nós. A exemplo de Moisés, o Senhor está falando conosco aqui nesta noite. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. E Moisés tem aquela experiência maravilhosa com o Senhor nosso Deus. O Senhor o comissiona para voltar ao Egito, para que através das suas mãos e liderança, o Senhor liberte a nação de Israel, depois de 430 anos de escravidão. Mas a tônica principal
que eu quero frisar com os irmãos são os próximos 40 anos de Moisés. 40 no palácio, 40 no deserto de Midian, e os próximos 40 anos liderando o povo de Deus pelo deserto até a terra prometida. Aleluia! E já no princípio da caminhada, o Senhor operando sinais e maravilhas, abrindo o mar vermelho, e depois mandando carne, o maná que caía todos os dias. Que 40 anos que este homem teve na presença do Senhor nosso Deus. Moisés é conhecido como um grande profeta, legislador da nação de Israel. A Bíblia também diz que ele foi o homem mais manso da terra, tudo porque chegou-se na presença de Deus. Ele entendeu a visão, ele se esforçou para chegar até Deus, e quando ele deu então este passo, o Senhor deu 2 passos ao seu encontro e o usou poderosamente. Aleluia! Muitas são as qualidades desse homem, mas a que eu, lendo a Bíblia, considero a principal está em Deuteronômio, quando a Bíblia diz: e nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, que falava cara a cara com o Senhor. Aleluia! Foi o maior profeta que existiu no passado, o homem que falou face a face com Deus, o homem que, quando Deus disse: Moisés, o povo é de dura serviço, esse povo é obstinado, esse povo vê os meus sinais e maravilhas, e não obstante estão volta e meia se desviando dos meus caminhos. Moisés, vou destruir esse povo, e de ti farei uma nova nação. E Moisés então se coloca e diz: Senhor, não faça isso. Se for para fazer isso, então risca o meu nome aí também no livro. Aleluia! Que honra que tinha esse homem. Mas mais do que isto,